Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e hoje a gente vai trabalhar a temática sistemas de produção. Vamos lá? A gente pode entender o sistema de produção como um conjunto de elementos que são físicos, como as máquinas, os equipamentos, e também informacionais, todas as informações que a gente tem a respeito do desempenho, por exemplo, do sistema. Então, a gente considera que o sistema de produção é um conjunto tanto de elementos físicos quanto informacionais, tá? Das operações que são organizadas para produzir bens e serviços. Então, esse sistema ele apresenta como partes dele insumos, processo e resultados. Aqui está uma representação simplificada do sistema de produção. Eu tenho os inputs, que são os insumos, que passam por um processo de transformação, e temos a saída, que é o output, né? Que é produto e serviço. Então, o que entra no sistema? Tudo que a gente vai precisar para se organizar e produzir. Máquinas, equipamentos, informação, matéria-prima, que são transformadas, passam pelo processo de transformação e sai aqui, a saída do sistema são os produtos e serviços que vão ser vendidos pela organização. E aqui a gente tem a retroalimentação. Esses produtos e serviços, eles foram para o mercado com qualidade? A respeito também do sistema, quanto tempo de produção foi feito? Pode ser melhorado? Então, essas informações, né, por isso que é um conjunto, tanto de equipamentos físicos, né, de materiais, quanto de informação que vai servir para a gestão desse sistema. A gente vai dividir os inputs, que são as entradas do sistema, os insumos que são utilizados, em duas partes, tá? Recursos transformados e recursos de transformação. Os recursos transformados são aqueles que entram no sistema e sofrem essa transformação dele, ou seja, materiais, informações e consumidores. Exemplo de material seria uma matéria-prima que sofre transformação e vira um produto ou serviço. E informação, por exemplo, o escritório de contabilidade, ele vai pegar uma informação, processar e gerar um relatório. Uma empresa de mídia, de telecomunicação, pega a informação, processo e faz a divulgação. Além disso, a gente tem como recurso transformado também os consumidores. Um exemplo bem simples é o do salão de beleza. Então, a ação ocorre em cima do consumidor, daquela pessoa que foi utilizar o serviço do salão. Então, as máquinas e os equipamentos eles são utilizados e as pessoas vão ser utilizadas para fazer a transformação naquela pessoa que foi usar o serviço do salão de beleza, ok? E aí, esses são os recursos transformados. A gente tem 3: materiais, informações e consumidores. E também a gente tem os recursos de transformação. São aqueles equipamentos, aquelas pessoas, aquelas máquinas que agem sobre esses recursos transformados. Então, todas as instalações, máquinas, equipamentos, os empregados que vão agir sobre esses recursos transformados, ok? Esses recursos, né, a gente viu lá no sistema: insumos, processamento e saídas. O processo de transformação ele ocorre de diversas formas nas organizações. A gente tem vários tipos de organizações. O nosso foco aqui é a indústria. Então, o nosso processo de transformação foco é a transformação física, transformar um tipo de matéria-prima em um produto, tá? Mas a gente também tem processos de transformação, por exemplo, de empresas que fazem transporte, empresa aérea, né, empresa de rodoviária. Então, eu vou pegar as pessoas de um local e vou transportar para outro. Então, eu tenho o processo de transformação é de mudança de local. No varejo, quando eu faço uma compra, eu tenho um processo de troca, né? Vou numa loja comprar um livro físico e ele vai fazer a troca para mim. Ou livro virtual numa loja e eu faço esse processo de troca. Eu também tenho empresas que trabalham com armazenagem de itens. Então, o processo de transformação dela, a função produção vai agir na armazenagem daqueles produtos, né, que precisam de passar um tempo guardados, tá? Estocados. O processo fisiológico, clínicas e hospitais, né? E propriedades informativas, como as empresas de telecomunicação, escritório de contabilidade. Então, esse processo de transformação, o nosso foco vai estar aqui na transformação física, que é a transformação do material,
em um produto. E aí a gente tem as saídas, que são os bens e serviços. Os bens, que são aqueles que têm forma física, podem ser vistos, tocados e armazenados. E os serviços, que são as ações e atos. Não há uma forma física. A gente viu na aula passada a diferença de produtos e serviços. E o nosso foco aqui também são os bens. Então, a gente viu lá no nosso sistema que a gente tem insumos, processamento, saídas, e a gente tem a retroalimentação, que tem a ver com desempenho, né? São as atividades que vão me dizer se tudo aquilo que eu programei para ser produzido no sistema, ele foi produzido, né? São os padrões que eu estabeleço. Tempo de produção, um certo padrão de qualidade, o número de produtos que por minuto, por segundo que saem do sistema. Então, eu preciso saber se toda essa minha programação, tudo que eu estabeleci, ele foi cumprido, tá? De forma eficaz, atingiu o objetivo e também com uma qualidade desejada. Na aula sobre organização e ambiente, vocês tiveram a oportunidade de ver que uma organização ela não está fechada, né? Ela está inserida no ambiente, ela interage com esse ambiente, ela sofre influência, influencia o ambiente e também recebe restrições e gera restrições para esse ambiente, tá? Então, o sistema ele não está vazio, ele sofre influência, a organização é vista como sistema, e isso interfere também no sistema de produção, tá? E aí ele sofre influência do macroambiente, como vocês viram, do microambiente, que é o ambiente tarefa, e também do ambiente interno. A produção sofre influência do ambiente interno das outras áreas. Então, o financeiro, né, que possibilita a compra de materiais, precisa de um planejamento adequado para que as atividades de produção deem continuidade, para a realização de compra de máquina. A área de sistema de informação vai ajudar na parte de geração de informação, dos relatórios do desempenho, né? Área de recursos humanos, com qualificação das pessoas que trabalham ali na próxima linha de produção, certo? Então, eu sofro tanto restrição quanto influência desse ambiente interno. Além disso, eu sofro restrição e influência do meu ambiente operacional, que é o meu ambiente tarefa, de fornecedores, de concorrentes, de clientes, das instituições financeiras com que eu me relaciono, com os meios de comunicação, com os sindicatos, que estão muito próximos a forma como eu trabalho no meu ambiente tarefa, né? Que é aquele ambiente específico que eu vou captar dentro do ambiente maior, que é o macroambiente, onde estão os fatores tecnológicos, os fatores demográficos, né? Econômicos, socioculturais. Então, o sistema de produção ele sofre influências e restrições desse ambiente interno, desse ambiente externo, porque a organização ela não é fechada, ela interage com esse ambiente e com outras organizações. Então, quando a gente observa o sistema de produção, a gente pode assumir que algumas organizações elas processam predominantemente ou materiais, ou informações, ou consumidores, tá? Então, todas as operações de manufatura predomina a questão dos materiais, as empresas de mineração, operações de varejo, os armazéns, né? Serviços postais, empresas de transporte rodoviário. Então, o processamento maior dessa organização são os materiais, tá? Predominantemente processa informações, contadores, os bancos, empresas de pesquisa de mercado, analistas financeiros, serviços de notícia, unidades de pesquisa em universidades e predominantemente processam consumidores, cabeleireiros, hotéis, hospitais, transportes rápidos de massa, né, o transporte público, teatros, parques temáticos e dentistas. Então, nessa aula vocês entenderam um pouquinho da base do sistema de produção, o que é um sistema de produção e quais são as suas partes, entradas, processamento e saída e as características de cada um. E a importância de saber que o sistema de produção ele sofre influência do ambiente interno e externo, ok? Na próxima aula a gente vai falar dos tipos de sistema de produção.